Olá, meus amigos aqui da Bonífica, muito boa noite a todos. Nossa apresentação de hoje vai ser iniciada aqui, do jeito que estou fazendo agora, e ela deve reverberar pelos próximos 2 dias. Preciso tratar 4 pontos, 4 questões com os ilustres amigos, para que a gente possa dar sequência ao que gostaríamos de fazer. A primeira grande questão é a seguinte: eu tenho, na atualidade, alguns grupos de comunicação com os quais eu interajo apresentando pautas que são próprias da medicina natural, e essas pautas, elas, aproximadamente 5 anos, são oferecidas gratuitamente para todas as pessoas que estão nos grupos, ex-alunos, alunos, simpatizantes. E isso acontece em 2 lugares. Acontece nas classes que eu tenho, e tem grupo de Telegram para as classes de alunos, e tem um lugar chamado Canal do Professor Jean. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria ponderar com todos os ilustres amigos aqui nesse momento. Veja, no grupo Bonífica, e ainda estou no primeiro argumento, no grupo Bonífica, eu tenho disponibilizado apresentações também gratuitas, e essas apresentações, se vocês pegarem aqui o grupo e subir e der uma olhada cuidadosamente, vocês vão ver que tem muito material interessantíssimo de instrução sobre saúde, qualidade de vida. E isso é uma coisa que eu fiz de coração, tenho feito durante, como disse, os últimos 5 anos. Mas a vida da gente vai seguindo adiante, a gente vai acompanhando as situações, a evolução das questões, e num determinado momento, algumas mudanças devem ser feitas, sobretudo quando essas mudanças implicam em aperfeiçoar aquilo que a gente faz. No meu caso, já comuniquei por 3 vezes no grupo do canal do Professor Jean que eu vou suspender todas as minhas transmissões, que são gratuitas. Muita gente já baixou, inclusive, muito material. Dentro de máximo 1 semana, o canal do Professor Jean vai sofrer uma radical mudança no Telegram, e não há nenhum outro canal de comunicação que eu tenha interesse de manter acompanhamentos de pautas e temas técnicos que não seja nesse canal. Aqui, no grupo Bonífica, uma série de apresentações foram indicadas por mim, e eu estou gravando estas mensagens. Existe uma agenda que eu já divulguei, que está aqui nesse grupo, e eu decidi gravar e não fazer ao vivo. Porque quando eu faço apresentações ao vivo, acontecem 2 coisas. Eu ainda estou no primeiro argumento. 2 coisas. A primeira é que as pessoas não chegam rigorosamente no horário. Muitas pessoas chegam atrasadas. Isso cria um transtorno para mim, porque tem que liberar a sala para quem está chegando, e o tempo que eu tenho de conteúdo fica prejudicado. E eu quero concentrar no conteúdo para que ele seja o mais sucinto possível, objetivo possível, e desta maneira eu possa encerrar as questões, as pautas, as demandas próprias daquele título, daquele capítulo, daquela aula, daquela exposição. Então decidi gravar. Na semana passada eu não tive condições de fazer, porque estava numa situação de viagem, mas da semana passada para cá, eu então observei, e agora vem o segundo argumento dessa minha manifestação aqui. O segundo argumento é o seguinte: a questão do valor, não de dinheiro, a questão do valor que se imprime às coisas que a gente apresenta. Porque eu sou um professor
que dedica muito tempo à pesquisa e a entregar materiais com muita profundidade. Posso citar como exemplo disso que estou falando. Se vocês subirem aqui no grupo, vocês vão ver que tem, por exemplo, uma aula sobre fibromialgia. É uma aula com duração de 2 horas e uns 15 minutos, mais ou menos, em torno disso. E tem um documento logo abaixo, logo ligado à aula de fibromialgia, que tem mais de 12 páginas. Até mais do que isso, acho que tem 15 páginas, 17 páginas. Quer dizer, é um documento profundo sobre fibromialgia, onde eu demonstro e apresento o verdadeiro método para a cura da fibromialgia. Não aparece um único comentário de quem leu e teria algo a comentar, a contribuir. A mesma coisa acontece. A mesma coisa acontece com as aulas que eu fiz até aqui com relação à bonífica. Aparecem comentários assim: excelente aula, muito legal, joia, tudo isso eu acho ótimo, tá tudo bem, tá tudo certo. E agradeço por aqueles que assim se manifestaram. Porém, eu estou falando de conteúdo de fundo. Entendem? Valor aqui neste caso não é valor de dinheiro. É o valor do ensinamento apresentado. E esse segundo argumento me fez então entender que eu devo gravar as aulas e não fazê-las ao vivo. Um experimento muito parecido com este foi feito no ano passado. Vejam, eu criei um curso que tem 40 capítulos. Vou dizer um negócio a vocês, foi um dos trabalhos mais cansativos que eu fiz na minha vida. Ele é extremamente meticuloso. O título dele é Saúde na Igreja. São 8 apresentações. Dentro de cada apresentação tem 5 grandes capítulos. Um PowerPoint enorme. Enorme. Assim, é muita coisa. E o conjunto das 8 aulas deu 16 horas de aula. Até um pouquinho mais. Vocês não têm ideia do que é fazer 16 horas de aula científica, profunda, sem parar um minuto dando conteúdo. E eu abri de graça essa formação, procurei uma parceria com diversas igrejas, instituições, foi divulgado para o mundo. 270 e tantas pessoas, 270, vamos arredondar, 270 pessoas assistiram o curso. Não assistiram ele todo, ok? E apenas 19 pessoas, 20 pessoas, obtiveram o certificado. 20 pessoas. Essa foi uma primeira experiência que eu tive e que mostrou que eu preciso mudar minha maneira de fazer as coisas. Eu entrego conteúdo de grande qualidade, mas as pessoas, não todas, elas não têm tempo, elas não têm interesse, elas não têm capacidade, elas não têm intelectualidade para acompanhar as exposições. Repito, não são todas as pessoas, claro que não. Tem um bocado de gente que acompanha. E esse fenômeno acontece em diversos outros cenários. Em aulas que eu ministro, por exemplo, no campo teológico, a mesma coisa acontece. E isso acabou revelando uma nova perspectiva. Eu estou entregando conteúdo digno de mentoria, certo? Tem gente aí fazendo mentoria até com menos carga horária. Eu fiz um curso recente aí de um rapaz que trabalha com mentoria. O curso todo dele tem 6 horas de duração. 6 horas. Isso daí tem aqui no grupo da Bonífica, brincando assim, 2 aulas, 3 aulas minhas, sobre temas, por exemplo, fibromialgia, como fazer tratamento para mulheres grávidas com método naturista, como fazer tratamento para crianças com método naturista. Só essas 3 aulas dá tranquilamente mais de 6 horas. E curiosamente eu ponho isso à disposição, porque isso é muito conteúdo, eu não tenho como acompanhar. E aí a ficha caiu. Eu estou fazendo uma revisão total, e esse é o meu segundo argumento, em torno de como eu estou fazendo a filtragem de valor. Eu vou fazer as exposições temáticas relacionadas à Bonífica,
porque prometi, então vou cumprir. E vou soltar aqui no grupo. Então, durante os próximos 7 dias, eu vou gravar todas as apresentações que eu faria na terça-feira, certo? É um material fechado, início, meio e fim, um pacote inteiro. Vou gravar tudo de uma vez, certo? Em capítulos, como eu já divulguei. Vou colocar à disposição de todos aqui e vou encerrar totalmente esta linha de comunicação. Por quê? Porque é como eu acabei de dizer. Se vocês observarem, no grupo Bonífica, tem aí um bocado de material que eu coloquei, aulas que eu encaminhei. Mas não tem desenvolvimento de coisa nenhuma. Como assim não tem desenvolvimento de coisa nenhuma? 3 pessoas estão realmente interessados em se conectar comigo no projeto Bonífica. 3 pessoas. E eu não quero criar aqui, e aí vou para o terceiro assunto, vamos para o terceiro ponto. Compromisso. Veja, eu não quero criar constrangimentos para ninguém, certo? Não quero criar constrangimento para ninguém. Porque as pessoas têm suas lutas, suas dificuldades, suas adversidades. Eu sou um cara muito vivido, graças a Deus, não é? E eu sei o que é ter dificuldade em diversos cenários, de dinheiro, de relacionamentos, de todo tipo de situação, não só pela minha carreira, com mais de 25 anos, 26 anos, mais de 26 anos de consultório, de ensinamento de medicina natural em diversos estados do Brasil, mas pela vida pessoal mesmo. Então eu compreendo que para se ter um compromisso com com projeto, com determinada bandeira de trabalho, a pessoa precisa ter algumas ferramentas que permitam esse compromisso. E muitas pessoas não têm condições de ter esse compromisso. E aí criaram, de repente, um constrangimento em que eu faço uma pressão para que uma pessoa desenvolva o projeto Bonífica, quando ela não quer desenvolver, não vai desenvolver, não tem condições de desenvolver. E não é porque ela acha que o produto, o projeto, ou a exposição é ruim, porque o negócio... é porque não encaixa na vida da pessoa. Entendeu? E aí esse terceiro ponto é esse. Então, assim, de verdade, nós temos um grupo na Bonífica de algumas pessoas que até fazem Bonífica em outras linhas. Essas pessoas serão beneficiadas com esse material que vou colocar à disposição nos próximos 7 dias. Ou seja, os temas que eu já prometi, vou apresentar todos gravados. Eu vou gravar tudo, porque cada aula minha é em torno de 35 minutos. Então eu vou gravar o material, vou colocar à disposição gratuitamente para que os amigos possam usar à vontade, como já foi exposto. Mas eu vou encerrar essa linha de comunicação. Por quê? Porque não há um compromisso estratégico. Não há. Vou dar um outro exemplo para vocês, ainda dentro desse terceiro aspecto. Durante o mês de março, o mês de abril, foi feito um planejamento para que a gente pudesse estar em 2 localidades. Estaríamos desenvolvendo e chegamos a ir uma vez em Maceió, uma vez aqui em Caruaru e uma vez em Arapiraca, certo? E aí o que é que acontece? Auditórios que custam uma grana, um grupo de pessoas foi nos prestigiar das apresentações, mas a coisa não funciona. Como assim não funciona? Não tem, por exemplo, num auditório em Maceió, por exemplo, a gente não tinha 50 pessoas. Num auditório em Caruaru, sabe, o pessoal aí pagou um dia inteiro no auditório bacana, o ar-condicionado, palco, tudo bonitinho, excelente. Não tinha 50 pessoas dentro do auditório, porque não há compromisso. Entendeu? Eu não pude, ninguém tem que se justificar de nada, não tem que explicar coisa nenhuma. Não há o compromisso. E eu não estou aqui para julgar por que tem ou não tem compromisso. Não, não é por aí. É apenas a constatação de um fato. Entenderam?
nessa bolha de comunicação que eu tenho, não há isso. Pode ter outras pessoas que tenham compromisso, nessa não tem. Então, 3 pontos eu já apresentei aqui. Primeiro, em relação às pautas, eu tenho temas excelentes, conteúdo excelente, e quero dizer isso sem nenhuma empáfia ou arrogância. Os conteúdos são excelentes. Não tem como alguém pegar uma aula minha aí de 2 horas, vou citar de novo como exemplo, fibromialgia, assistir a aula toda de ponta a ponta, pegar o documento que eu apresento na aula e que eu botei em PDF de graça, ler tudo aquilo e não dizer assim, cara, esse cidadão me iluminou e se eu sofro de fibromialgia, seguindo essas instruções aqui, eu mesmo me curo. Não tem como, só se for um desonesto intelectual. Então o meu conteúdo é muito bom mesmo, até porque eu não faço outra coisa na vida a não ser trabalhar com conteúdos de excelência. É o meu trabalho. Um jogador de futebol, como Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, era a excelência de fazer gols. No meu caso, é a excelência de apresentar conteúdos de saúde que sejam verdadeiros, estruturados. Pois bem, entrego isso de graça e a interação, a resposta que eu tenho é mínima. Mínima. E conversando com o professor de mentoria, disse, rapaz, você é um mané, você está entregando esse conteúdo de altíssima relevância de graça. É mais fácil você direcionar isso usando algumas tecnologias e encaminhar isso de maneira mais inteligente. Bota 100 pessoas, certo? 100 pessoas que sofrem de fibromialgia, 100 pessoas apenas num grupo que sofrem do problema. Você só precisa de 45 dias, essas pessoas vão pagar no primeiro e no segundo mês R$250 para ter a tua consultoria e ganhou 50 mil, assim, fácil. E eu entrego de graça, tá entendendo? E não há comentários profundos, não há nada. E eu estou frustrado comigo mesmo por conta disso. O segundo lugar, então, é porque eu entrego pautas de graça e não tem valor, primeiro e segundo argumento. Terceiro, não há um compromisso verdadeiro de uma equipe, de um time. E eu não vou ficar rasgando seda e nem correndo atrás. Eu estou velho demais para isso, certo? Então, tem algumas pessoas que vão tocar o negócio, show de bola, mas eu não vou ficar ralando o fundo do pé descalço quando eu tenho um sapato, entendeu? Quarto e último aspecto. O canal aqui está aberto para as considerações, fiquem todos à vontade, não tenho nenhum problema de mandarem mensagens, críticas, sugestões, ideias, mas neste momento, ok, eu vou iniciar esses 3 aspectos e quero marcar aqui, dentro de 7 dias, o conteúdo inteiro que eu daria dos temas março, abril e maio. Eu vou dar tudo de uma vez só em 7 dias, encerrando esses encontros de terça-feira. Então, dentro de uma semana, vocês vão ter todas as outras apresentações, tudo num bloco, num pacote de treinamento, em cima daqueles temas que eu prometi, e está encerrado o nosso encontro de terça-feira, por conta do que eu já acabei de explicar. Finalizando aqui essa breve exposição de 20 minutos, eu tenho apresentações que vão continuar existindo, mas essas apresentações públicas e gratuitas serão sempre objetivas, sobre pautas de saúde específicas, e elas vão seguir um roteiro que eu tenho preparado. Normalmente serão apresentadas às quintas-feiras. O grupo de alunos que eu tenho é outra história, alunos meus é outra história, porque são alunos que pagam um curso ou que estão se formando em naturologia clínica. Aí com estes eu tenho uma outra diretiva, um outro caminho, porque são companheiros de jornada na Escola de Medicina Naturista Brasileira, e aí o parâmetro é outro. Quero agradecer a todos vocês pela simpatia, a generosidade de estarem por aqui, e espero que entendam os meus argumentos e a minha exposição. Acredito que se vocês se colocarem no meu lugar e darem uma navegada aqui no grupo, vocês vão entender por que desse meu posicionamento. Joia? Fiquem com Deus. Grande abraço para todos.